meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui então a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, eu vou ficar feliz em conversar com você. Meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, é só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Vamos começar então perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia libriana nesse momento. Ai, tô feliz, tô curiosa, quero ver, eu tive um dia maravilhoso, eu sou libriana, meu sol é em Libra, né, na tropical, então eu tô curiosa pra ver essa mensagem. Gente, eu já tava sentindo, antes de sentar aqui pra conversar com vocês, eu já devia estar sentindo esse cheiro dessa energia no ar. Cornucópia, carta de número 11, cornucópia fala de fartura, abundância, cornucópia, maravilhoso. Eu não quero nem ficar explicando muito porque já disse tudo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia libriana nesse momento? Amém. Muito bem. Tô tirando cartas e tô ouvindo orientações, já compartilho com vocês. Muito bem, certo. Aí diz assim, a energia é muito boa, como a gente falou. E aí, isso pode não ser para todo mundo, mas para muitas pessoas, apesar da coisa estar assim, você pode estar num jeito de agir onde você pode estar um pouco mais parado, entendeu? Do tipo, aquela coisa... Qualquer pessoa pode vir falar tudo isso, mas na hora de estar ali, vivendo, fazendo as coisas, enxergando o próprio dia a dia, ter uma hesitação de que alguma coisa me diz que para mim não é assim não, ó, bate na madeira. Por quê? Essa carta aqui de solitude, tá certo que solitude vem falar de reflexão, é uma carta de número 13, tá falando de transformação, essas coisas todas. Mas quando eu pedi para entender um pouquinho mais sobre ela e por que ela estava aqui, ela falou o desafio de deixar fluir e encorajamento. Por isso que eu sei que é uma conversa sobre atitude, às vezes um jeito de se perceber o próprio momento versus o que a energia está possibilitando. Essa carta de solitude, além dessa coisa de reflexão, às vezes uma densidade, tem uma coisa assim também. Para muitas pessoas, você pode se ver passando muito tempo pensando em você. E às vezes é muito tempo pensando nos problemas, nos próprios problemas, mas ainda assim é uma energia que está falando assim, de que você se beneficia mais de entrar em modo de confiança e se deixar ser guiado, fluir, do que estagnar, porque aqui tem água, tá vendo? Aqui tem água fluida, aqui tem água parada. Do que se deixar ficar ali numa ilha, né? Como uma ilha, na água parada. É momento de movimento. Aí a próxima carta ela fala de algumas coisas. Ela fala sobre, para algumas pessoas, esse efeito paralisante, vamos falar assim, é porque conscientemente ou não, esse momento, essa energia maravilhosa, ela aparece justamente em situações ou em áreas da vida que é onde estão certas barreiras, que é onde tem certas crenças, certas expectativas que você colocou para você, ou que outras pessoas colocaram para você. É o espaço de quebrar paradigmas, né? É o espaço de onde você às vezes pode se ver precisando sair da curva, né? E então é uma carta aqui que vem falar que isso acaba fazendo, às vezes, a gente falar uma coisa, mas fazer outra. Nessa arte aqui mostra essa senhorinha e esse passarinho. Eles estão assistindo televisão e eles passam os dias deles falando, eu vou fazer isso, a gente vai morar não sei aonde, amanhã a gente vai pra viagem, não sei o quê. Mas todos os dias eles só fazem isso. Eles vão lá, assistem televisão e nunca fazem aquilo que eles estão falando que vão fazer. Então...
Tem uma mensagem aqui que está conversando com muita gente que começa assim, um encorajamento, que começa falando, tem sim uma energia muito boa no ar, em termos de energia libriana, é uma energia que está num ponto muito bom, muito próspero, muito abundante, muito florescimento e tudo mais, bonito. Só que, às vezes, é importante a gente olhar para si e perceber se, ao invés de ser a energia ou a circunstância ou o momento, se não é a gente que está se brecando um pouco. E onde e por quê? Lembra que a energia é uma carta de chakra do plexo solar aqui. Autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado também é um chakra que fala de identidade, essência, prioridades, essas coisas, né? Então, eu fico sentindo muito aqui que para a grande maioria das pessoas, isso é uma coisa que, até por isso que pede essa reflexão profunda. Pode estar aí debaixo de camada e camada e camada subconsciente, mas que para muitas pessoas, você pode se ver numa situação de que até aparece uma oportunidade, mas aquilo requer quebrar um paradigma e é onde você pode entrar numa incoerência de eu disse que ia, mas não vou. Sei lá. Cada um vive a energia de um jeito. Qual que é o ponto de foco nesse momento com essa energia libriana? Aí tem um 3 de copas. 3 de copas é uma carta que fala sobre, gratidão, né? Então, primeiro, se manter numa energia de gratidão. Porque é uma frequência. Começa assim, não estamos falando de caráter, não estamos falando de personalidade, boas ou más pessoas, estamos falando de uma frequência. Então, foco, se manter numa frequência de gratidão. Aí mostra aqui nessa arte, essa figura, que são 3 de copas, né? Normalmente tem 3 figuras, mas aqui nessa arte que apareceu, é esse elevar o próprio cálice. Então, como se manter numa frequência de gratidão e ainda assim preservar a própria energia, o próprio emocional, o próprio cálice. Primeiro tem isso. A próxima carta é uma carta da carruagem. E essa carta ela vem falando de movimento positivo na direção de vitória. E quando ela vem nessa arte, assim, com as árpias, ela me fala muito sobre serendipity. Que inclusive é o título da leitura de ar, né, que eu postei. Pois bem, tá aqui, serendipity na mesa. Serendipity, ou serendipismo, traduzir para português, é essa coisa de se permitir ser guiado na direção de estar no lugar certo, na hora certa, para receber algo de sorte. Então, tem uma coisa aqui, eu vou até pedir mais uma carta para esse ponto de foco. Se manter numa frequência de gratidão é o que ajuda com esse movimento. 3 de copas também pode falar de grupos de pessoas, então pode ser que tenham pessoas envolvidas em cruzar o caminho com pessoas que ajudam nesse movimento. Aí eu fico ouvindo assim também de que é aprender algo ou reconhecer algo sobre gratidão. O tema gratidão, seja lá como isso acontece. Às vezes é vivendo uma experiência que enche o teu coração de gratidão. Às vezes é vivendo uma experiência em que você vê uma ingratidão tremenda que te faz dar movimento. A grande coisa é essa. Aí, em cima daquela carta que falava, né? Olha, essa é uma mensagem de encorajamento, porque esse é um momento de movimento e não importa o que está se passando aí na sua cabeça, consciente ou subconsciente, as inseguranças, você vai querer aproveitar essa energia. Aí vem cocrie com o universo e mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo. Tem muita água aqui também, né? O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? É isso que eu ia pegar aqui. Já que falou tanto de cocriar, vou pegar o meu baralho de lei da atração e perguntar um pouquinho mais. Além dessa frequência de gratidão e das coisas que a gente já conversou, o que mais que a gente pode saber? Muito bem. Aí, a próxima carta fala assim. Aí vem essa figura num tapete mágico, né? O fluir. Saber que sempre tem valor nas suas preferências pessoais. Sempre tem valor nas suas preferências pessoais.
E, inclusive, uma sugestão de que se você se vê numa situação em que as suas preferências pessoais não são respeitadas ou não são valorizadas, realmente já está um sinal aí de que é um momento para pensar mais profundamente, enxergar além da superfície. Essa carta diz assim, que não subestime o valor das suas preferências, porque a sua evolução e a evolução do coletivo também dependem disso. Então, ganhe essa confiança e esse é um momento que está te encorajando a se conectar com os seus desejos e é você que se conecta com os seus desejos, olhando para dentro, se perguntando. A grande coisa é que uma coisa que eu venho aprendendo pra gente, o caminho de conexão com os nossos desejos passa pelos nossos medos também. Então, muitas vezes a gente não quer fazer esse caminho, não. A gente volta para trás, a gente ignora, mas, bom, fica aí. Esse é o momento de se permitir se conectar com os seus desejos. E aí diz assim, saiba que o contraste, a variedade trazem o ambiente perfeito para você sedimentar as suas preferências pessoais. Tem uma conexão aqui com a energia geminiana, que lá saiu essa coisa de passar por experiências de contraste, barulhão, né? Que ajudavam tem essa função de ajudar a enxergar melhor uma estratégia, um plano, agir. Ajuda com movimento. O nome da leitura é Tudo Colabora para um Novo Plano. Enfim. Aí a próxima carta, ela diz assim, então, continuando, né? Como você é a sugestão para co-criar nesse momento. Não subestime o valor das suas preferências e esteja preparado e aberto para viver situações ou lidar com situações, então, que trazem um contraste, sabendo que é para isso. Fortalecer, sedimentar, te dar mais clareza sobre os seus desejos e as suas preferências. A próxima carta, sucesso, é sobre o bem-estar que eu sinto. Quando você realmente vibra pelo sucesso de alguém, significa que você está no caminho certo para o seu próprio sucesso. Sucesso não é sobre fazer uma coisa. Até porque a palavra já diz, né, que sucesso foi sucedido, já aconteceu. A medida de sucesso, ela não é sobre o dinheiro ou as coisas, ela é sobre esse bem-estar e essa felicidade e satisfação que a gente sente. Eu sei que as outras coisas também são muito boas, né? Então a gente não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Mas tem um pedido aqui dessa mensagem, então, que diz que quando você se encontra com experiências de contraste que podem te fazer, então, questionar as suas preferências, lembra que isso faz parte, é uma ferramenta para te ajudar a quebrar esses paradigmas, para te ajudar a sair de espaço de dúvida, porque se tem uma incoerência no jeito de falar e no jeito de agir, a gente falou desde o começo, é porque muitas vezes tem uma coisinha ali no inconsciente que não quer, tem um receio de quebrar esse paradigma, tem um receio de julgamento lá no fundo. Então, vem experiências na sua direção para cutucar isso aí, para fortalecer, te dar clareza e aí você dá movimento. Se manter em energia de gratidão é bom, porque aí você não se perde na tensão do momento ou na história em si. E também tem isso, que fortalece a sua gratidão pelas suas preferências. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia, a maior força dessa energia nesse momento? Aí vem um Rei de Espadas. Esse Rei de Espadas, né? Bom, Rei de Espadas é uma energia muito boa, né, para ar também, que é espadas. Uma energia madura, de lógica. O Rei de Espadas, nessa arte aqui, ele tá olhando para frente e ele tá observando um raio lá na frente. E é engraçado, ele tá conversando comigo como ele já conversou comigo no passado, de que quando a gente olha para essa carta, tem várias pedrinhas assim no chão, perto desse Rei de Espadas, e a espada dele fincada na terra. Também tem uma foice aqui, né, mostrando que atrás dele, né, de onde ele tá vindo, houve aí um processo de transformação. Tem situações, tem uma versão de si, tem hábitos, tem uma vida antiga que deixou de existir. E aí, não tem aquela expressão sobre as pedras no caminho, né? Então, eu fico vendo assim, essa energia, ela
tá muito sincerona de que desde o começo é muito boa. É caminho de prosperidade, é abundância, é fartura. Só que desde o começo está falando também, eu sei que as circunstâncias podem te levar a sentir ou pensar diferente. Por isso que a gente está tendo essa conversa sobre esse encorajamento e tudo mais. A força dessa energia é que esses desafios do momento de agora vão construindo essas grandes rochas, né, que aí vão dando estatura para esse rei aqui. Então tem uma coisa, tô lembrando da energia de Gêmeos de novo, que lá a gente passou um tempo falando da diferença entre tática e estratégia. Estratégia é sustentável, é de longo prazo, ela traz resultados que duram o teste do tempo, por exemplo. Táticas são questões mais do momento, objetivas, dão um resultado imediato, mas nem sempre numa proporção maior. Então, assim, essas questões que a gente está falando aqui, que fazem parte do momento de agora, apesar delas serem reconhecidas como pequenos desafios, né? Eu vejo aqui também que tem essa coisa da quantidade, são pedrinhas, né? Várias pedrinhas, não tem uma montanhona assim, são várias pedrinhas. Então, vários desconfortos, várias situaçõezinhas, né, para superar. E que isso tem um elemento de tempo aqui, que com o tempo isso vai ter uma influência ou vai dar um resultado ou vai ajudar de uma forma maior do que muita gente pode perceber aqui agora. O Rei de Espadas, ele é um ótimo solucionador de problemas, mas eu sempre digo que quem está tentando resolver o problema errado não está solucionando o problema. Então ele começa sabendo: tenho um problema? Qual é o problema que eu tenho? Começa sempre com essas perguntas. E um rei de espadas, porque está sempre buscando fatos e tirando o emocional, o ego, muitas vezes, né? As minhas expectativas, né? O que acha de mim, o que não acha de mim, ele está olhando para os fatos, o que interessa. Então, por isso que ele consegue determinar também o que é, de fato, um problema e o que não é. E aí, trabalhar para solucionar aquele problema com lógica. Então, por isso que eu estou dizendo que também tem muito da energia geminiana conversando aqui. Então, se você tiver tempo, vontade, pode ser legal, senão não precisa. A gente já conversou bastante aqui. O que vem na direção com essa energia libriana nesse momento? Aí tá falando assim, o mais importante também, porque muito aqui está explicando os porquês, praquês e tudo mais. Aí essa mensagem quer terminar falando assim, o que vem na direção é momento de cocriação. Então eu tenho uma energia muito fértil e pede que você imagine, convide. Aquele exercício não era sobre, então, parar de sonhar, imaginar, teorizar, não. Essa carta aqui, o desconforto não, né? O desafio com ela é sobre falar e não fazer. Mas é esse pedido de continuar imaginando, convidando, teorizando, pesquisando, visualizando aquilo que é importante para você, que te deixaria feliz. Olha lá, a importância das suas preferências, dar muito peso para isso e, lógico, também sempre fazer a nossa parte no dia a dia, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. É só clicar no título que você vê ali o linkzinho, tá bom? Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.